Bom dia a todos. Daremos início agora à audiência, onde nós vamos discutir com a Comissão de Finanças o projeto LOA, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e revisão da LDO, como trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas foi previamente publicado no Diário Oficial do Município. Eu convido o senhor Oscar Bonilha para fazer parte da mesa e, juntamente com sua assessoria técnica, que farão a explanação do orçamento da Secretaria de Finanças para 2023. Presente o diretor do Tesouro, o senhor Guilherme Costa Moreira, chefe de divisão Planejamento Financeiro. Oscar é diretor do Tesouro. Fábio Roberto Pavão, diretor de despesa. A senhora Ana Alice Cardoso Ventagem, diretora de Planejamento Orçamentário. Em substituição, o senhor Márcio Barbosa, assistente de Gestão Pública. O representante da Secretaria da Fazenda terá 15 minutos, tá bom, Oscar? Para fazer a apresentação? É. 20 minutos para fazer a explanação. Posteriormente vou abrir a palavra aos vereadores presentes e a assessoria dos senhores vereadores. Presente a vereadora Carlinda, o vereador Luiz da Sede e o Thalita representando a vereadora Karina. A Janete Rocha Pietá presente. A Sueli, assessora do vereador Jaime Júnior. A Andréia representando o vereador Romildo Santos. Tem mais algum representante de vereadores? Então vamos dar início, Oscar. Quem vai fazer a explanação? O Guilherme. Então, Guilherme, com a palavra aí por 20 minutos para fazer a explanação da Secretaria de Finanças. A Aninha, secretária, assessora da vereadora Márcia Tasquete, presente. Obrigado. E vamos em frente, que daqui a pouco vem a Secretaria da Saúde. Bom dia, nobres vereadores, caros colegas, todos os presentes, aqueles que nos acompanham online. Vimos hoje apresentar a revisão do PPA e da LDO e a LOA 2023. Então, vamos revisitar o PPA vigente 2022 a 2025, apresentado pelo PL 2903 de 2022. Vamos revisitar também a LDO 2023, com o PL 2913 de 2022, e apresentar a LOA 2023, PL 2845 de 2022, já em suas versões mais recentes. Antes de entrarmos nas peças orçamentárias propriamente ditas, o PPA, a LDO e a LOA são leis distintas, com objetivos distintos, mas necessariamente coerentes entre si. O PPA, o Plano Plurianual, com vigência de 4 anos, ele vai apresentar programas e ações tentando definir indicadores e metas do segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é anual e ela se propõe a definir metas fiscais para o ano. Então ela vai definir resultado primário, resultado nominal, variação de dívida, projeção atuarial do RPPS, dentre outros. Já a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela se propõe a alocar recursos. Então ela vai levar ao nível máximo de detalhamento tanto a receita quanto a despesa. Será um caminho árduo, mas porém necessário. Vamos começar então pela revisão do PPA, PL 2903 de 2022. Ele se dispõe a rever o Plano Plurianual, Lei 7982 de 2021. Ele vai contar com esses anexos, substituindo os anexos originais. Então a gente vai ter receita total estimada, metodologia de
de estimativa de receita, demonstrativo de programas. Pelo formato das audiências, eu vou deixar de apresentar aqui todos os anexos que se referem a despesas. Então, a educação apresentará as próprias despesas, a saúde a deles, a Secretaria de Governo apresentará as despesas das demais secretarias. Vou me ater aqui às despesas da Secretaria da Fazenda e dos encargos gerais do município, que são de responsabilidade da Fazenda. Todos os demais anexos apresentarei aqui. Começando então com o anexo 1 do PPA, sendo revisto, nele a gente traz a receita total estimada para o exercício de 2022 a 25. Então, a gente parte de uma receita total líquida em 22 projetada de 5.798. Em 2023, a projeção é de 7.030. 2024 e 2025, ainda não revistos, seguem com seus valores originais do PPA. Ainda no anexo 1, a gente vai separar essa receita estimada entre as receitas da Câmara, da Prefeitura de Guarulhos e do IPREF. Então a gente vê o que é projetado para 23, sendo 158 milhões para a Câmara, 6 bilhões 230 milhões Prefeitura e IPREF 641 milhões, somando os 7 bi. O anexo 2, que vai trazer para nós a metodologia das estimativas, é um anexo textual. E ele vai, principalmente, contextualizar o momento econômico do país e o que esperamos de projeção econômica para o exercício de 2023. Então, essa tabela vai trazer para a gente os índices oficiais que nortearam a projeção de receita, e por eles a gente consegue sentir as projeções oficiais, certa otimismo e estabilidade, seguindo o caminho de recuperação gradual pós-pandemia, que vimos até aqui. Então é esperado um PIB de 0,98%, crescimento, pouco, mas ainda um perfil de crescimento, e uma inflação bastante mais baixa do que do exercício de 2022. Em 2022 chegamos a 12% de inflação, projetado nesse momento para 2023, cerca de 4,11%. Sendo isso o que foi revisto do PPA, vamos, pois, para a revisão da LDO, PL 2913 de 2022. Então aqui ele vai alterar a Lei 8029 de 2022 e vai trazer diversos anexos até o anexo 20. Vamos iniciar. O anexo 2, ele é exatamente igual ao que acabamos de apresentar do PPA. E vamos acrescentar nele aqui uma tabela que está ao final do anexo, que vai trazer para nós a receita arrecadada nos últimos 3 exercícios, comparada com a que estamos projetando para o exercício seguinte. Então, vemos que em 2019 arrecadamos 4,8 bi, 2020 4,7, efeito de pandemia, então teve um decréscimo na receita, 2021 4,8 bi, voltando ao patamar de 2019, 2022 o valor projetado é de 5,7 bi, entretanto quem vem acompanhando com a gente as apresentações de metas fiscais já percebeu e está com o mesmo sentimento de que vamos ultrapassar essa perspectiva. Então vamos nos aproximar bastante dos 6 bi esse ano, é o que esperamos nesse momento. E projetado para o exercício de 2023, 7,030 bilhões, repartidos dessa forma em receitas correntes, receitas intra-orçamentárias, receitas de capital e retificadoras. As retificadoras aqui são as deduções para a formação do Fundeb. Vamos falar mais detalhadamente de cada uma dessas receitas no decorrer da apresentação. O anexo 3 vai apresentar as metas fiscais anuais, que é a vocação principal da LDO. Então aqui, antes de entrar de fato nos números, só para deixar alguns conceitos mais claros, quando falarmos de receitas primárias, estaremos falando de receitas não financeiras, ou seja, aquelas que são provenientes da própria ação do Estado, impostos, taxas e por aí vai. Então, aqui nas receitas primárias, nós não estamos considerando nenhuma daquelas provenientes de empréstimos. Já quando estivermos falando de despesas primárias, vamos estar falando de despesas não financeiras, ou seja, são despesas
com folha, com custeio, com previdência. Então, dessa forma, descartando todas aquelas não relacionadas ao pagamento da dívida. Estando claro esses conceitos, o que esperamos para 2023? Receita total de 6,6 bi, sendo as receitas primárias 6,3 bilhões, a despesa total 6,6 bi, as despesas primárias 6,4 bi. A diferença entre receitas primárias e despesas primárias vai trazer para a gente o resultado primário, nesse caso estimado em 73 milhões negativos. Já o resultado nominal, que na prática mede para a gente a variação da dívida líquida do município, é estimada em 170 milhões de reais. A dívida pública consolidada estimada 3,1 bi, é bastante maior do que o exercício anterior, falaremos disso logo à frente. E a dívida consolidada líquida 2,8 bi. Anexos 4 e 5, anexo 4 textual e 5 é uma tabela, ele vai avaliar o cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, do exercício de 2021. Então a gente vai ver que enquanto proposto, receita total de 4,5 bi e receita realizada 4,579. Então, praticamente o que foi estimado foi realizado. Quando falamos de receitas primárias, a gente vê que foi arrecadado 8% a mais do que a meta previa. Já quando olhamos para as despesas, tanto a total quanto as primárias foram menores do que a meta previa. Então, sendo o resultado primário a diferença entre eles, se a receita superou a meta e se a despesa ficou abaixo da meta, a gente tem um resultado primário bastante positivo, ou seja, arrecadou-se muito mais do que gastou no exercício de 2021. Então, um resultado primário de 400 milhões, enquanto a meta era de negativos 560. A dívida pública variou de 1,5 bi para 2 bi, explicaremos à frente o porquê, é a dívida consolidada de 1,8 para 1,9. Anexo 7 vai apresentar as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos exercícios anteriores, para a gente analisar a coerência delas. Então a gente vê aqui que as receitas primárias vão variando de 4 bi em 2020 para 4,5 em 21, 4,5 novamente em 22 e 6,3 em 23. Já as despesas primárias, 3,9 em 2020, 4,1 em 2021, 4,9 em 2022 e 6,4 em 2023. Com isso, os resultados primários positivos em 88 milhões em 20, 409 milhões em 21, em 22 estimado negativo. Entretanto, o que a gente percebe pela execução é que ele também será positivo ao final do exercício. Para o exercício de 2023, a estimativa é de 73 milhões negativos. O resultado nominal, 68 milhões em 2020 para menos 32 em 21, 22 estimado 785 milhões, e 2023 170 milhões. Quando a gente olha à frente, anexo 9, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Então a gente vai ver a receita com alienação de ativos lá em 2019, 1 milhão, 330 mil em 2020 e em 2021 3,8 milhões. Que dá um saldo para a gente, que a gente vai perceber aqui que não tivemos despesas com alienação de ativos. Então o saldo foi se acumulando de 2019 a 2021, ele parte de 3,8 milhões em 2019 para 7,6 milhões em 2021. Anexos 10, 11 e 12, vamos falar aqui do IPREF, Previdência. Então, o anexo 10 ele é textual, ele vai explicar para a gente o que é o fundo financeiro e o fundo capitalizado, esclarecendo aqui que o Fundo Previdenciário Financeiro é uma estrutura temporária e ele abriga servidores admitidos até 11 de setembro de 2000. Temporário por quê? Porque ele não abriga novos servidores, ele fica com esses admitidos até 11 de setembro de 2000. Já o Fundo
capitalizado, ele vai pegar os servidores admitidos após 11 de setembro de 2000. No fundo financeiro, que é esse que não admite mais funcionários, 70%, 73%, para ser mais exato, dos funcionários já estão aposentados, ou seja, sua grande massa já não está mais na ativa. A contribuição desse fundo, dos ativos, pensionistas e aposentados, eles contribuem com 14%. E a prefeitura com 20,7%, mas somente dos ativos, a parcela dos ativos. Já no fundo capitalizado, esse apenas 0,8% está aposentado, ou seja, quase a totalidade do fundo na ativa, é o mesmo gradiente de contribuição. Os ativos e aposentados e pensionistas contribuem com 14% e o município com 20%. Porém, a massa com que o município contribui aqui é bastante maior. E isso vai dar para a gente a tendência desses fundos. Lá na projeção atuarial, primeiro do plano financeiro, a gente vê que ele já é negativo em 2022, então ele é sempre negativo, porque ele tem muito mais pessoas aposentadas do que na ativa. Então ele parte de 99 milhões negativos em 2022, em 2025, 479 milhões negativos, e aqui por falta de espaço eu não coloquei tudo, mas lá no anexo, a projeção atuarial contempla 75 anos, ela vai até 2096. E lá em 2096, o fundo financeiro vai somar um déficit de 2,2 bi. Isso significa que a prefeitura vai aportar ao IPREF 2,2 bi, estimado, até 2096, para compor esse fundo financeiro. A realidade do fundo capitalizado é outra. Esse, com a maior parte dos servidores na ativa, então a gente já vê que ele tem um saldo positivo em 2022 de 973 milhões, e ele é crescente nesse primeiro momento. Em 2025 ele já vai somar mais de 1,6 bi, e se a gente for olhar lá para o final da projeção, lá no ano de 2096, a gente ainda estará positivo em 124 milhões. Então, o fundo capitalizado é autossustentável, enquanto o fundo financeiro é complementado pela prefeitura. Anexo 13. Receitas e despesas previdenciárias. Primeiro, o plano previdenciário, que a gente vê ele com resultados previdenciários positivos. O resultado previdenciário, a diferença entre as receitas previdenciárias e as despesas previdenciárias. Então, receitas crescentes em 2019 de 123 milhões para 2020 240 e 312 em 2021. As despesas não ultrapassando 1,2 milhões em 2019, 1,86 em 20 e 21, 3,89. Isso traz para a gente resultados previdenciários crescentes, que mostra aquela tendência que a gente falou de sustentabilidade. Já seguinte, quando a gente vai olhar o plano previdenciário financeiro, o que a gente vai ver de resultado previdenciário é ele sempre negativo. Aqui não dá para definir uma tendência, né? A gente vai ver que em 19 ele cresce para 20, mas decresce para 21, mas sempre negativo e de ordem bastante elevada, que mostra, que confirma aquela tendência que a gente mostrou na projeção atuarial. O anexo 14 traz a atualização da estimativa de compensação e renúncia de receita. Maior renúncia de receita prevista aqui é o congelamento do IPTU do período de 2022 a 2024, estimado em 199 milhões. O segundo e o terceiro são da taxa de resíduos sólidos. A taxa do lixo, revogada, então o primeiro item a revogação e o segundo item o desconto que já estava previsto. Então, com isso a renúncia total da TRS. Isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, somando 42 milhões. E os demais, ao todo, uma estimativa de 511 milhões de renúncia de receita para o exercício de 2023. Em frente, vamos falar aqui da metodologia e memória de cálculo do resultado primário. Deixando claro aqui que estamos considerando valores de prefeitura e IPREF de forma agregada. Então, de receitas fiscais líquidas 6,6 bi, despesas fiscais líquidas aí descritas 6,8 bi, da diferença entre os dois um resultado negativo de 146 milhões. No anexo 16, o resultado nominal. Então ele vai trazer a variação da dívida consolidada,
trazemos aqui os resultados executados em 2021, previstos para 22, 23 e 24. Então, a gente vê uma dívida fiscal líquida de 1,9 bi em 21, estimada em 2,7 para 2022, 2,9 em 2023 e 2,9 novamente em 2024. Anexo 17. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O nome desse é bastante explicativo. A gente vai ver aqui o que a gente tem de margem para expandir as despesas obrigatórias de caráter continuado. O aumento permanente de receita, estimado em 28,2 milhões nesse momento, sem deduções de transferências constitucionais ou Fundeb. Sobra o saldo final de 28 milhões. Agregado a uma redução permanente de despesas, estimada em 307 milhões, a gente fica com uma margem bruta de 335 milhões. Considerando um saldo já utilizado em novas despesas obrigatórias de caráter continuado de 7 milhões, a gente fica com uma margem líquida de 328 milhões de reais para 2023. Anexo 18 e último que vamos apresentar aqui da LDO, o demonstrativo de riscos fiscais e providências. O que a gente elenca aqui como risco para 2023? Demandas judiciais trabalhistas, estimadas em 3 milhões. Demandas judiciais, 200 milhões. Demandas fiscais, 475 milhões. Todas essas prevendo a utilização de valores da reserva de contingência e limitação de empenho da ordem que for necessário. Demais riscos aqui que nós consideramos: frustração de arrecadação, da ordem do máximo de 100 milhões. Restituição de tributos a maior, aqui a gente está falando da devolução da taxa do lixo, estimada em 17 milhões, que soma um total de 117 milhões. Então, para tratar da frustração de receita, não acontecendo a receita, o caminho óbvio é a limitação de empenhos e a restituição da taxa do lixo, contemplando os 17,4 milhões. Foi essa a LDO. Entramos então no último PL, a LOA 2023, PL 2845 de 2022. Na LOA, assim como aconteceu na LDO, alguns anexos a gente já apresentou, que são exatamente os mesmos. Então veremos aqui que a metodologia de estimativa de receita, já falamos dela, os demonstrativos fiscais com resultado primário e nominal, já falamos dele, e os anexos de metas fiscais, estimativa de receita, também tudo já contemplado lá na LDO, não vou me repetir aqui. Os anexos elencados aqui, 16, 17, 18, 19, 20 até o 23, e em seguida 27 até o 38, todos esses falam de despesas. Então eu vou abordar eles ao final, no que se referir à Secretaria da Fazenda e Encargos Gerais, e cada uma das pastas que tem audiência própria vão falar das suas despesas. Comecemos então com o anexo 4 da LOA. Ele vai falar aqui de orçamento da Seguridade Social do município, frente ao orçamento fiscal. Só para esclarecer o conceito, quando estivermos falando aqui de Seguridade Social, estaremos falando de despesas com Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Então, somando 2,3 bi estimados para 2023, a gente pode dividir esses 2,3 bi em 947 milhões com gastos estimados para a Previdência Social, 56,3 milhões assistência social, 1,3 bi saúde. Já nas fontes de financiamento do orçamento da Seguridade Social, ou seja, de onde vai vir um recurso para bancar as despesas com Seguridade Social, a gente vai ver que de uma receita total estimada de 7 bi, 1,4 bi é diretamente relacionado à Seguridade Social, ou seja, é recurso que vem diretamente para a assistência social, são os 15% constitucionais da saúde. Entretanto, esse 1,4 bi não é suficiente para arcar com os 2,3 bi de despesas. De onde vem a diferença? A diferença vem do próprio orçamento fiscal. Então, aquele dinheiro que não vem diretamente para a saúde, para completar saúde, assistência social e previdência, é completado com o orçamento fiscal para que seja dado cumprimento às despesas necessárias com a Seguridade. No anexo 5, vamos aqui apresentar primeiro as receitas por fontes por
por grupo de receita e após as despesas. As receitas nós vamos separar elas em receitas correntes intra-orçamentárias, receitas de capital intra-orçamentárias e as deduções. Estimadas receitas correntes em 6,9 bi. Receitas de impostos e taxas, aqui a gente está falando de ISS, IPTU, por exemplo, 2,8 bi. Contribuições, basicamente a COSIP, 195 milhões. Receita patrimonial. Receita patrimonial, geralmente, rentabilidade de aplicação financeira, compõe a maior parte do valor, 95 milhões. Receitas de serviço, 31 milhões. Transferências correntes, principalmente ICMS e IPVA. E outras receitas correntes, 125 milhões. Nas receitas intra, 184 milhões de contribuição, serviços 26 e outras receitas 12. Já nas receitas de capital estamos falando de 261 milhões de operações de crédito e transferências de capital da ordem de 96 milhões. Efetuados os 500 milhões de dedução para a formação do Fundeb, chegamos a uma receita total de 7 bi estimadas. Quando a gente fala das despesas por função de governo, as funções de governo são elencadas como legislativa, judiciária, administração, dentre todas essas aí descritas. Vou chamar a atenção aqui para as maiores. Administração, 1.090, saúde, 1,4 bi, educação, 1,6 bi, urbanismo, 921 milhões, encargos especiais, 614 e a reserva de contingência, 437 milhões. Elevado o valor da reserva aqui, a gente está considerando prefeitura e IPREF. A maior parte dela, da reserva de contingência, é do IPREF, detalharemos a seguir também. Anexo 6 a 9, ele vai falar aqui das despesas. Consolidado, Câmara, Prefeitura e IPREF, eu resumi todos em uma única tabela. Então, vemos aqui que daquela despesa corrente total de 5,7 bi, 142 milhões delas são da Câmara, 5,2 da Prefeitura e 312 milhões do IPREF. Sendo uma das principais, pessoal e encargos, 107 milhões na Câmara, 2,1 bi na Prefeitura e 268 milhões no IPREF. Outras despesas correntes também chamam a atenção. Câmara, 35 milhões, Prefeitura, 2,9 bi e IPREF, 44 milhões. Quando a gente vai olhar os investimentos, Câmara, 15 milhões, Prefeitura, 595 milhões e IPREF, 2 milhões. A reserva de contingência, como eu tinha falado, dos 437 milhões, são 111,3 milhões da Prefeitura e 326 milhões da Câmara. Assim está composta a receita entre Câmara, Prefeitura e IPREF. O anexo 10 é um quadro demonstrativo de receitas por fontes e respectiva legislação. Cada rubrica tem a sua própria legislação constituidora. O anexo é extenso, tem mais de 20 páginas, não trouxe todo ele aqui, mas ele vai trazer, como a gente pode ver, uma rubrica igual à rubrica 5, que é o IPTU, vai estar lá descrito na Constituição Federal, no artigo 156. Caso tenham alguma necessidade ou alguma dúvida, podemos abrir especificamente a rubrica que queiramos ver, mas aqui não vou ficar me estendendo em todas elas. Anexos 11 a 13 vai trazer o orçamento da Receita. Então aqui também eu resumi, bastante extenso esse anexo, eu resumi nas principais receitas. A principal receita, como já é praxe na Prefeitura, o ICMS, estimado em 2,1 bi para 2023. ISS-QN 1,1, IPTU 635 milhões, a parcela do ICMS do Fundeb 607 milhões, IPVA 272, a taxa de preservação ambiental a ser inaugurada em 2023 246 milhões, a dívida ativa de IPTU 233 milhões, Fundo Municipal de Saúde 208 milhões, Imposto de Renda retido na fonte 194 milhões, CAF 130 milhões. Então, ao final, somando os 7 bi de receita rubrica a rubrica. Sendo necessário, podemos trazer detalhamentos em alguma outra que tenham interesse. Anexo 14, vamos falar do demonstrativo das receitas, do orçamento fiscal e da seguridade. Então, a gente aqui, eu trouxe as mesmas receitas por ordem de valor estimado,
E a gente vai separar aqui o que delas é orçamento fiscal e o que é Seguridade Social. A gente vai ver que do ICMS, daquele 2,1 bi previsto, 315 milhões são destinados à Seguridade. O que são isso aqui? São os 15%, 315 milhões são exatamente 15% do 2,1 bi, que é destinado à saúde. O mesmo a gente vai ver no ISS, o IPTU. O Fundeb, obviamente, como é todo destinado à educação, não é à Seguridade, a gente vê que Seguridade zero, o total dele é fiscal. Mesmo com a taxa de preservação ambiental, o Fundo de Saúde, como é destinado à saúde, ele é todo Seguridade e zero fiscal. E CAF, como é destinado à macrodenagem do Baquirivu, nada de Seguridade, ele é totalmente fiscal. Então, no total, da receita de 7 bi, 1,434 milhões, 1 bi 434 milhões são destinados à Seguridade, 5,5 são fiscal. Anexo 15, orçamento da receita. E aqui a gente está falando de receitas e despesas correntes de capital e deduções. E nas despesas correntes, despesas de capital e reserva de Prefeitura, Câmara e IPREF consolidado. Então, em 2019, executados 4,4 bi de despesas e 4,8 bi de receitas. As receitas indo de 4,8 a 4,7, 4,8 novamente, 5,7 em 2022 estimados e em 2023 7 bilhões. As despesas lá em 2019 de 4,4 bi, 4,1 em 20, 4,6, 5,7 estimadas para 22 e lá em 2023 limitadas a 7 bilhões. O anexo 24 ele traz a atuação dos órgãos e unidades orçamentárias, todos eles. Aqui como exemplo eu trouxe do órgão 5, então ele vem com a legislação que define qual é a atuação de cada órgão. Então vai falar aqui que a Secretaria da Fazenda tem como função coordenar e administrar políticas tributárias, manter o cadastro fiscal, a formulação de política financeira, o processamento das despesas públicas, dentre várias outras, definidas pela Lei Municipal 7550 de 2017. O anexo 25, demonstração da aplicação dos 25% da educação. Então a gente vê aqui que das receitas sobre as quais incidem os 25%, elas somam cerca de 5,004 bilhões. 25% desse valor daria 1,251 bilhões. Quando a gente olha para as despesas no quadro à direita, a gente já vê uma programação um pouco superior ao limite dos 25%. Então a gente vê gastos somando 1,274 bi, que dariam em torno de 25,46%, que deixa com uma margem acima dos 25%, que são o limite mínimo. Já quando a gente olha para o quadro da saúde, essa margem é bastante maior. Então, naquela mesma receita de 5,004 bi, 15% disso, que é o limite mínimo da saúde, dariam 750 milhões. O gasto estimado, entretanto, está em 1 bilhão 150 milhões, ou seja, cerca de 22,98%, uma margem bastante confortável acima dos 15%. No anexo 39, já finalizando a LOA, vai trazer a dívida fundada ou dívida consolidada, ou seja, aquela com exigibilidade superior a 12 meses. A gente vai ver aqui que a gente tem a projeção dessas dívidas para 23, 24 até 26. As primeiras delas eu vou chamar a atenção, INSS consolidado repactuado, INSS 2017, INSS 2017 novamente e o 2017 não previdenciários, todos esses foram parcelamentos feitos em 2017 de dívidas anteriores. Esses somam 645 milhões como projeção para 2023. Quando a gente olha outros que vão chamar a atenção, a CAF passa a incorporar, então quando a gente vê que a dívida do município cresceu de 2022 para 2023, é essa entrada desses 462 milhões da CAF, o Desenvolve São Paulo entrando com mais 87 milhões, precatórios para 2023 estimados em 1 bi 300, lembrando que lá em 2017 esse número ultrapassava bastante os 2 bilhões, então o município vem cumprindo o cronograma estipulado
pelo Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça a rigor, todo ano, e esse valor vem baixando e espera-se que baixe nessa mesma tendência. Somando o total da dívida fundada, estimada para 2023 em 3,1 bi, 3,1 novamente para 2024, 2,9 em 25 e 2,5 em 2026. Em seguir, a dívida flutuante. Se a dívida fundada fala daquelas dívidas com exigibilidade superior a 12 meses, a flutuante vai falar de dívidas com exigibilidade curta, inferiores a 12 meses. E aqui a gente está falando, por exemplo, de restos a pagar. Então a gente vê essa variação do ano de 2014 até o ano de 2021, 2022 apurado até julho, com o menor valor até então, 73 milhões. E o anexo 41, uma projeção de dívida consolidada, de ativo disponível e restos a pagar até o exercício de 2025. Então a gente vai chamar a atenção aqui, por exemplo, a dívida fundada de 1 bilhão lá em 2018, mantém esse valor próximo até 2021 e 2022 já cresce. Entrada de CAF, entrada de Desenvolve São Paulo, que deu esse salto, e voltamos para essa casa de 1,8, 1,6 bi a seguir. Os precatórios lá em 2018 somavam mais de 2,8 bi. Então foram reduzindo, chegaram a marca a reduzir de 1 bilhão e agora na casa de 1,3 estimados para 2023. Ativo disponível, que é o dinheiro livre em caixa, 375 milhões em 2018, 400, 300, 2021 500, 2022 valor estimado de 380, entretanto esse valor já chegou a bater 600, 700 milhões esse ano, então a perspectiva é que 2022 se encerre acima desses 380 milhões de disponibilidade de caixa. Restos a pagar, que lá em 2018 eram de 252 milhões, chegaram a 174 em 2021, e apesar de dar projeção de 222 em 2022, nesse momento, atualmente, não somam mais do que 37 milhões. Então, bastante baixo, um dos menores valores dos últimos anos, o valor de 2022. Com isso, eu encerro a parte de receitas e índices fiscais. Vou falar das despesas. Então, das três leis, vou falar das despesas, somente o que concerne à Secretaria da Fazenda. Enquanto Secretaria da Fazenda é o próprio orçamento da Fazenda, encargos gerais do município, e o Fundo Proguaru, que apesar de não ter despesas previstas, ele existe como segurança, caso apareça alguma coisa ainda no encerramento do processo de extinção da empresa. Começando pela Secretaria da Fazenda, orçamento estimado para 2023 em 49 milhões, encargos gerais do município 610 milhões e 7 mil reais no Fundo Proguaru, apenas para existir a possibilidade de, caso seja necessário. Detalhando o orçamento da Secretaria da Fazenda, o PPA da Secretaria da Fazenda conta com um único programa, Programa 0061, Gestão Orçamentária Financeira e Fiscal, que em 2022 teve estimado 88 milhões. Para 2023, apenas 49. Essa queda grande de um ano para o outro é a saída da folha de pagamento, que é uma despesa que vai passar a ser executada totalmente pela Secretaria de Gestão. Então, por isso essa queda. 2024 e 2025 ainda conta com a folha na estimativa. Entretanto, quando chegar o momento e forem revistos, esses valores vão cair bastante também. Quando a gente detalha esse programa 0061, ele tem duas ações, a ação Gestão Orçamentária Financeira e Contábil, que é onde ficam os contratos aliados à atividade finalística da Fazenda. Então tem aqui os contratos de banco, contrato de informática para emissão de nota fiscal, dentre outros, 45 milhões. E o programa 2181, manutenção da Secretaria da Fazenda, a gente vai ter aqui aluguel, despesas com manutenção de elevador e todas aquelas relacionadas à manutenção da Secretaria. Quando a gente olha para os encargos gerais do município, também conta com apenas um único programa, 0063. Em 2022, estimado 477 milhões, 610 para 23 e os valores ainda não revisados de 24 e 25, 421 e 443 milhões. Detalhando esse programa, ele vai contar com essas 8 ações. Amortização e encargos da dívida de financiamento da dívida contratual. Aqui, dívida contratual, aqueles parcelamentos que a gente mostrou lá de INSS, da Receita Federal, Programa Saneamento para Todos, Programa Pró Moradia, todos eles contemplados aqui nesses 202 milhões.
Amortização em encargos da dívida contratual externa. Aqui somente o CAF. É interessante falar que ainda não está sendo estimado o pagamento da amortização. Por enquanto, só encargos e juros. Amortização em encargos da dívida contratual R$ 2.000, sem despesas previstas. Restituições e indenizações, aqui a gente vai ter principalmente pensões judiciais. Integralização de capital, são os aportes de capital à Proguaru, se necessários, no processo de encerramento, alguma dívida que precise ser quitada, vai ser via integralização de capital. Como a Proguaru não executa mais serviços, então não poderia ser pago via fundo Proguaru, pagos via aporte de capital. Sentenças judiciais são os precatórios, 193 milhões estimados. RPVs são as sentenças judiciais de valores inferiores a 30 salários mínimos, 15 milhões de reais. Obrigações contributivas aqui são as retenções para a formação do PASEP, 59,8 milhões. O Fundo Proguaru, como eu disse, composto em seus programas, cada um com R$ 1.000, apenas para a existência da possibilidade de despesa, caso tenha ficado alguma pendência que precise ser quitada no exercício de 2023. Distribuídos dessa forma, mas sem qualquer previsão de execução de despesa pelo fundo no próximo exercício. É o que tínhamos a apresentar, agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que permaneçam. Obrigado. Agradecer ao Guilherme, explanação sucinta. Informar também que a audiência está sendo transmitida através do e-mail audiências.com. O e-mail audiências.comissões@guarulhos.sp.leg.br. Os munícipes poderão fazer perguntas sobre o orçamento. Eu vou abrir agora para os senhores vereadores. Tá? Eu não vou estipular um tempo, que nós estamos nós temos saúde às 10 horas. Tá? Que é uma audiência mais polêmica, então pediria aos senhores vereadores e à assessoria colaborarem com a audiência. Eu não vou estipular um tempo, mas que façam as perguntas objetivas, sucintas, para fluir o final da nossa audiência. Obrigado, vereadora Janete Rocha Pietá. Não, Arinaldo, Márcia Tasquete, Carlinda e todos os presentes. Tá bom? Mas quando eu falei Janete Rocha para a senhora, não falei sobre o tempo, viu, vereadora? É o carinho que eu tenho pela senhora. Bom dia a todos da mesa, o Guilherme e o Oscar e ao nosso presidente. Bom dia a quem está nos assistindo. Olha, eu quero fazer algumas perguntas muito concretas e certamente vocês vão dizer que eu vou ter que perguntá-las na respectiva secretaria. Mas vamos lá. No anexo 18, diz o seguinte: restituição de tributos, que é a taxa do lixo. Eu queria saber como é que está essa restituição e também se vocês nesse valor está estabelecido, por exemplo, a possibilidade de ter que restituir a pessoas que não pagaram tudo, porque eu queria que vocês me explicassem em detalhes essa questão da taxa do lixo, anexo 18, a restituição desse tributo maior, né? E também, se vocês, nesse cálculo numérico, ainda bem que eu gosto de números, se tem previsão de cobrança da taxa do lixo de quem não pagou nos meses, se vocês estão colocando uma porcentagem para essa cobrança. Essa é a minha primeira pergunta de esclarecimento. Item 18. Agora, eu sou leiga
nessa questão, mas ouso pedir esclarecimentos. Há os informes dados é que há possibilidade da receita crescer, é isso? Eu entendi bem? Em 2023? Quais são as bases para essa questão? Só em relação à diminuição da inflação ou aos empréstimos conseguidos pela Prefeitura, tanto do CAF como o Desenvolve São Paulo? Essas são perguntas que eu estou fazendo para a minha possibilidade de entendimento. Porque eu acho muito estranho, porque, na verdade, vocês tratam a economia como se fosse apenas números, mas, na verdade, não são números. Tem mais, tem menos. Aqui está envolvido vidas. Por exemplo, eu fico abismada de vocês colocarem um percentual de saúde de 15%, ou vocês estão só gastando 15%, ou estão gastando mais, porque a secretaria coloca que está gastando mais de 15%. É claro que vocês estão no limite da lei, está certo, 15%, assim como 25% é para a educação. Mas a realidade não é bem essa. Por isso que está faltando tantos remédios, porque as finanças estão calculando tudo em cima de 15%. E há muitos anos que em Guarulhos essa taxa é irrisória para o número da população e tudo mais. Então, eu queria entender porque os números estão batendo tudo certinho. Agora, a realidade está precária. A realidade está precária. A outra questão, eu não tive tempo, eu queria até que vocês anotassem depois, eu não tive tempo, mas em relação à questão da moradia. Infelizmente, eu anotei na hora, mas é tanto papel que eu perdi. Guarulhos tem mais de 100 ações civil públicas, onde a prefeitura vai ter que realocar pessoas, aonde nesse catatal de resumo que você apresentou, Guilherme, com mestria, eu quero saber como é que está esses cálculos das ações civis públicas, porque Guarulhos vamos viver ano que vem uma avalanche de retirada de contingentes imensos populacionais. Eu quero saber, porque vocês têm que calcular qual é a rubrica que está isso, onde vocês vão me explicar isso, porque eu vivo nesse drama. Monte Alto, o bairro todo de Nova Cidade. Então, eu quero que respostas nas rubricas onde vocês estão contabilizando essa questão. Mas eu estou vivendo uma tormenta. Ontem eu fiquei quase até meia-noite respondendo o pessoal que quer, com legitimidade, suas ruas asfaltadas. Aonde? Qual é o plano nesse CAF ou nesse Desenvolve São Paulo? Quais são as ruas que vocês estão propondo asfaltar? Que contingente é esse? Porque lá no Anitta, eu quero dizer que, se vocês estão me assistindo, pessoal de Anitta, eu estou envolvida nisso, mas eu não sou a pessoa que tem a caneta para liberar o dinheiro. Quem libera o dinheiro? Estamos aqui com o pessoal que, a partir da demanda do prefeito, libera. Então, como é que fica isso? Porque se eu olhar os números, eu vou dizer, eu não tenho nada a perguntar. Mas a realidade é muito mais complexa do que essa questão. E eu quero essas respostas muito concretas, né? Por exemplo, a questão de saúde. Mas vocês, qual o planejamento para 2023 dos possíveis gastos na área de concursos públicos falta médico, falta enfermeiro, falta tudo, falta tudo. E aí, aonde está nessa lindeza que rubrica vocês estão colocando para me responder aonde vai ser o investimento?
já que a previsão... Aí são algumas perguntas assim muito complexas, mas eu acredito que vocês têm capacidade de me responder, mas me responder com clareza, porque eu sou uma vereadora atuante que a população não me cobra se vai ter a mais ou vai ter a menos. Ela quer o remédio na saúde, ela quer a rua asfaltada, ela quer programas de saúde não, habitacionais. Me explique esse tal de pró-moradia. Porque tem uma fila imensa. Nós somos a segunda cidade do estado com mais de 1 milhão... vereadora, por favor. Concluindo a última pergunta de moradia. Mais de 1.400.000 moradores e a gente não tem projeto. Então, qual é a proposta desse pró-moradia? Como é que investimento vai ter? Então, são algumas perguntas concretas e básicas que eu espero que a resposta seja concreta e me diga onde está nessa linda papelada. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, vereadora, assessoria. O Arinaldo, por favor, assessor do vereador Brinquinho. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Geraldo Celestino, cumprimentar o Oscar, na qual cumprimento todos os funcionários da Secretaria da Fazenda que aqui estão presentes. Cumprimentar as vereadoras Janete, Carlinda, Quiltolino Márcia, Tasquete, vereadora Vanessa, enfim, a todos presentes. Bom, o que eu me levo aqui é só ver um esclarecimento que eu quero entender. Quando se trata das receitas correntes, e o que você vê aqui, o que se elevou mais foi na questão de impostos, taxa e contribuição, né? Que, se você olhar de 2022 para 2023, teve aí um acréscimo de quase 1 bi. Arinaldo, só um minutinho. Pido desculpa à vereadora Vanessa, que eu não anunciei ela. Então, a vereadora Vanessa também presente. Ela chegou com o cabelo diferente. Hoje não estava conhecendo, vereadora. Tá bom? Olha, está presente, vereadora Vanessa. Por favor, vereadora Arinaldo. Agora, quando dirigisse às mulheres, fica perto. É só para tirar o seu raciocínio. Tá bom. Então, volto ao raciocínio. Não, a minha dúvida aqui dúvida não é dúvida, eu quero esclarecimentos. Quando se trata das receitas correntes, o maior valor expressivo está nas taxas, impostos e taxa de contribuição. Se você olhar 2022, que foi de 1 milhão, previsto de 1.822.000, 1.822.000, agora foi para 2.819. Nisso está dentro IPTU, ICMS e ISSQN, correto? IPTU não tem acréscimo, está congelado, continua congelado. Aí fica, então, esse acréscimo aí de quase 1 bi em duas taxas, o ICMS e o ISSQN. Aí a minha pergunta é, o que elevou tanto esse aumento nesses dois para quase 1 bi? O que se deu entre as taxas? Qual foi a mais e por que se deu isso? A segunda, a vereadora Janete já mencionou, mas eu quero aqui também reafirmar. É no caso da devolução da taxa do lixo, né, que está prevista aí para 17,4 para o ano que vem, devolução. Agora, a questão é, os inadimplentes vai estar somado, vão ser cobrados, tem esse estimado para receber? Porque todo mundo recebeu um boleto que tinha a primeira prestação, uma segunda, ou o valor total que você pagaria, né? Muitos pagou todo o valor total, que aí vai ter aqueles meses que vai ser de vigência da lei, que realmente vai ficar para o município. Essa não será devolvido. Enquanto a lei estava vigente, foi recebido. E isso está. Mas aqueles que não pagou enquanto a lei está vigente, vai ter esse valor? Vocês têm esse total de que tem ainda a arrecadar para o município? É isso que eu gostaria de saber. Mais algum vereador, vereadora inscrita, assessoria? Como não há mais inscrito, eu passo a palavra ao Guilherme
para fazer as considerações, responder as perguntas dos vereadores e já fazer as reconsiderações finais. Anotadinho, vereadora. Vamos lá, mas se eu esquecer, me cobre. Vamos lá, vamos começar, vereadora. Primeiro, a restituição da taxa do lixo, acho que eu respondo tanto a Auri quanto a nobre vereadora com a mesma resposta. O decreto regulamentador, que vai ser quem vai dar o start na devolução propriamente dita, está para ser apresentado nos próximos dias. Está em fase final, já está em fase de parecer, então já a gente vai dar início às devoluções. Como já previsto na lei, enquanto a lei da taxa de resíduos sólidos era vigente, a taxa é devida, pós-revogação, os valores serão devolvidos. Certo? Então, saindo a regulamentação, que vai dar os detalhes de como, de que forma vai ser feito o pedido, de como vai ser feita a devolução nos detalhes, aí daremos início, de fato, no processo de devolução. Certo? 17 milhões foi o total arrecadado. Obviamente, a devolução vai ser bastante inferior a isso. Né? 17 milhões é bastante próximo do valor todo arrecadado. Então, a devolução não será de tudo isso. É o arrecadado. Seria uma perspectiva do pior cenário onde todo ele fosse devolvido. Certo? Falando de receitas, o aumento das receitas. É devido. Enquanto a lei era vigente, a taxa é devida. Então, o aumento das receitas. De fato, quando a gente olha a receita projetada para 22 com a receita projetada para 23, o salto é bastante grande. Mas quando a gente projeta 23, a gente já tem conhecimento do cenário real de 22. Então, não mais aquele cenário de 5 bi, mas a gente já vê que a gente vai ultrapassar a receita estimada para 22. Principalmente por ICMS, principalmente por ISS, que são receitas diretamente ligadas à inflação. Então, como a gente bateu uma inflação de 12% esse ano, o efeito é imediato. A inflação do mês reflete no mês seguinte na arrecadação dos tributos, ICMS e ISS. Isso fez com que a gente batesse as metas. Fora isso, tem o esforço fiscal. A Secretaria da Fazenda está chamando 50 fiscais, vários deles já assumiram já no começo do ano, e isso reflete nessas receitas. Para o ano que vem, com esses fiscais já totalmente atuantes, já treinados, já engajados, a perspectiva é de que isso infle a nossa receita, de ISS principalmente, mas também todas as demais onde eles vão abranger. Então, ITBI, contra a evasão do IPTU, e dentre outras. Então, daí esse salto grande. Seja pela inflação, que de fato trouxe esses números para um patamar um tanto maior, seja por esforço fiscal da Secretaria da Fazenda no sentido de aumentar as receitas. Vereadora, agora vamos entrar na parte polêmica que a senhora quer detalhes. Vamos lá. Não, o que estiver ao meu alcance responder, responderei. Primeiro, saúde. E saúde, estamos tranquilos que estão logo ali para complementar a resposta já. Quando a senhora fala de 15%, 15%, sim, 15% o limite mínimo. Lá no anexo, a gente vai ver que projetado inicialmente para 23, a gente já está em 22, então ultrapassando. Historicamente, nunca baixamos de 20%. Historicamente, nunca gastamos menos de 20% com saúde. Eu não vou ter o número de cabeça, esse número vem detalhado na apresentação de metas fiscais. Hoje eu não vou ter ele de cabeça, mas nunca. E, historicamente, complementamos o orçamento da saúde no decorrer do exercício, dependendo das necessidades, das emergências que eles vão apresentando, a gente vai complementando segundo necessidades. Como eles vão gastar, vou deixar essa resposta para eles. Eles estão aí para te dar o detalhe na minúcia. O mesmo eu vou dizer para habitação e...
A despesa fica a cargo de cada secretário, saber como ele vai aplicar. Então, as ações civis públicas, como vai realocar pessoas, a Secretaria de Habitação dispõe tanto de recurso vinculado de programas federais, como também de recurso próprio disponibilizado pela Fazenda, complementado quando necessário. Então, eles dispõem de recursos para executar as atividades pertinentes à pasta. E aí, exatamente o que e como vão fazer, aí a Secretaria de Habitação vai poder responder melhor na audiência do governo, né? Que apresenta a todos eles. A questão do asfalto, também a mesma coisa, tem previsão, tem recursos, seja do Desenvolve São Paulo, seja recursos do Fundo de Petróleo, tem vários recursos que podem ser destinados ao asfaltamento de vias. E a gente vem percebendo vias sendo asfaltadas. Quais? Aí só o secretário de Obras vai poder responder exatamente para a senhora. Respondido, vereadora Ari? Eu agradeço, Guilherme, pela resposta sucinta e bem esclarecedora. A vereadora Janete Pietá saiu esclarecida. E nas próximas audiências da Obras, Habitação, a senhora fará a pergunta para o secretário da área. Obrigado, vereadora. Obrigado aos presentes. E ao Oscar, o Oscar para fazer as considerações finais. Representando o secretário Ibrahim. Nós estamos sentindo falta do Mário Sasaki. Cadê o Mário? Presidente, por favor. Obrigado. Tá falando. Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Eu entendo que, ao término da nossa apresentação, tudo aquilo que foi possível foi esclarecido, e o que não foi esclarecido são assuntos de detalhe das pastas específicas. Quanto ao seu Mário Sasaki, o seu Mário Sasaki teve um problema de saúde, por isso que ele se ausentou, não esteve presente hoje. Muito Deus obrigado abençoe a o todos. Mário. Amém. Bom, não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrado a presente audiência com 4 minutos e meio de atraso. Estamos na pontualidade, né, vereadora Janete? Agora vamos começar agradecer o Oscar, toda a sua equipe da Secretaria de Finanças, os vereadores presentes, assessoria da Câmara, nossa assessoria, o público presente, nosso muito obrigado, e aqueles que fizeram perguntas através do e-mail da Câmara. Nosso muito obrigado. Declaro encerrado a presente audiência e já convido para fazer parte da mesa o secretário da Saúde com os seus representantes.